aquilo que foi o meu trabalho de sonho, já não era feliz a fazer os vídeos. E nada mudou, até hoje. Olá, o meu nome é Bruna e sejam bem-vindos aos 30 antes dos 30. Antes dos 30. Dizer isto é scary. Esta minissérie vai ser, basicamente, vídeos em que eu falo pelos cotovelos sobre temas que eu acho relevantes antes dos 30. Coisas que aprendi na minha vida adulta, na minha vida profissional, sendo que agora tenho 27 anos, neste momento estou a 3 anos dos 30. Achei que relatar toda esta fase fazia sentido. Este é o primeiro vídeo do canal e, sinceramente, eu escrevi um monte de coisas no telefone, ideias e guiões, etc. Para este vídeo sair perfeito, mas eu acho que não faz sentido ser dessa forma. Acho que o mais genuíno possível é o ideal, até porque aquilo que eu quero falar é o meu ano 2025. Ok, vamos começar pelo início. Só para vos dar um contexto para quem não me conhece, eu tenho uma empresa juntamente com o meu noivo, 50-50, e nós basicamente fazemos produção de imagem, de foto e vídeo. E 2025 foi resumindo, assim, muito rápido, foi o ano em que eu aprendi mais, mas que também sofri mais a nível profissional. Acho que mudei demasiadas vezes de ideias, dei passos maiores que as minhas pernas e pronto, e não correu muito bem. Portanto, em janeiro, que normalmente até é um mês que começa mal ou que é assim um bocadinho mais turbulento ou mais aborrecido, o meu janeiro de 2025 foi super tranquilo. Foi ótimo, na verdade, porque nós tivemos novos clientes, já tínhamos 2 pessoas fixas a trabalhar connosco aqui na empresa e recebi 5 novas estagiárias na Double. E aqui na empresa, a nossa casa, porque o nosso escritório ainda é na nossa casa. Ali a partir de maio, as coisas começaram a complicar um bocadinho mais porque perdemos 1 ou 2 clientes, se não me engano, e perdemos também 3 pessoas da nossa equipa. E só isso, obviamente, foi logo um tombo. E quando digo perder, pronto, não aconteceu nada de mal, simplesmente deixaram de trabalhar aqui. Ficou apenas a Carolina, que é quem está connosco até hoje. Pronto. E o resto do ano foi um bocadinho assim. Tínhamos clientes novos, depois deixávamos de ter esses clientes, depois os clientes que tínhamos não corriam muito bem. Obviamente eu acho que isto é perfeitamente normal e acho que acontece com todas as pessoas que abrem empresas. Aquilo que eu senti que foram as maiores dificuldades de 2025 em relação à empresa foi não sentia ainda que estava preparada para gerir tantas pessoas ao mesmo tempo, porque já geri equipas de outras coisas, mas não era o meu negócio, então não era bem a mesma coisa. Portanto, essa foi a minha primeira dificuldade. Obviamente foi super necessário, porque eu precisava de aprender a gerir outras pessoas e isso foi uma aprendizagem enorme para mim, porque efetivamente eu comecei a trabalhar, a ter outras pessoas sob a minha responsabilidade e que trabalhavam para mim com 26 anos. Ainda sou uma criança. E pronto, mas essa parte custou um bocadinho porque também me acabei por apegar. O facto de nós trabalharmos em casa torna tudo muito mais intenso e pessoal, e por isso eu acho que acabei por me apegar. Várias pessoas que passaram por aqui, isso acabou por custar um bocadinho mais, mas acho que isso também faz parte da minha personalidade e vai acontecer sempre, e quem está na minha vida sabe disto, pronto. E a outra parte é que eu sinto que furar um mercado em marketing ou no mundo digital em Portugal ainda é bastante difícil. Nós efetivamente temos este projeto há 4 anos, só que existe muita competição, existe muita oferta, existem 1001 agências que têm os mesmos serviços que nós, portanto, esse foi o nosso ponto mais difícil. Nós não estávamos a conseguir destacar-nos ao ponto de realmente cobrarmos o nosso valor como nós queríamos e de forma a sentirmos que era justo para nós tudo aquilo que estávamos, todo o trabalho que estávamos a ter. E a nível profissional, o mês de dezembro para mim foi o pior. Alguns clientes que nós tínhamos deixaram de trabalhar connosco por vários motivos diferentes, mas com isto eu quero dizer que foi tudo ao mesmo tempo e eu acho que nada acontece por acaso. Genuinamente, eu acho que isto aconteceu porque nós precisávamos de limpar tudo o que tinha acontecido até aquele momento e recomeçar do zero, voltar a focar naquilo que realmente era importante para nós. Começamos a ir mais para aquilo que o mercado estava a pedir e não fazer aquilo que nós realmente gostávamos e que efetivamente éramos bons. Por isso nós decidimos começar do zero, fazer um rebranding da empresa toda e basicamente começar a fazer aquilo que nós gostávamos, que é a produção. Fora a empresa, eu sempre estive numa agência de modelos. Sempre não.
mentira, desde 2019. Portanto, vai fazer 7 anos que comecei este mundo da moda, do digital, etc. Praticamente desde o início estive na Next, que foi a minha casa e a minha segunda família até outubro de 2025. E eu tomei a decisão de sair da agência porque queria aventurar-me e arriscar e ter a minha própria agência. Na altura abri um departamento que se chamava W, em que basicamente eu agenciava outras pessoas e que fez todo o sentido naquela altura para mim. Mas, once again, eu dei um passo maior que a perna. Não porque eu não tivesse capacidade, eu acho que o facto de eu ter experienciado o lado, ou seja, o lado à frente das câmaras, eu conseguia ajudar outros criadores de conteúdo e outros influencers e talentos na carreira deles, pronto. E continuo a achar isso, só acho que não tenho estrutura interna para dividir a minha atenção por tantos sítios. Tenho que fazer uma coisa de cada vez e eu sou assim. Eu simplesmente quero fazer tudo ao mesmo tempo e não funciona. E o ano de 2025 foi a prova disso, porque não afetou só a minha vida profissional, mas a minha vida pessoal também. Mas por eu ter aberto esse departamento, não fazia sentido continuar na agência onde eu estava, porque de certa forma eu ia comunicar concorrência à agência onde eu estava, pronto. E está tudo bem, tipo, eu saí super a bem, eles compreenderam perfeitamente e faz parte, eles respeitaram imenso o facto de eu querer aventurar-me nisto sozinha e fazer coisas diferentes, pronto. Não deixou de ser uma decisão difícil para mim, porque eu estava habituada a falar com a equipa da agência da Next todos os dias. A toda a hora eu falava mais com as minhas agentes do que com o meu próprio namorado, portanto já era parte da minha vida e quando deixei de ter isso de certa forma, pronto, foi estranho para mim e deixei de sentir esse apoio, né? Ou seja, na minha carreira, porque, e sendo o mais sincera possível, que esta conversa está a ser, mas sem filtros, eu achei que ia conseguir fazer sozinha, achei que ia conseguir gerir a minha carreira sozinha, mais a carreira dos agenciados que eu tinha, mais a empresa, mais a minha vida pessoal e tudo o que envolve a minha vida pessoal. Portanto, estava completamente delusional, como é óbvio, eu não consigo fazer isso tudo. E a verdade é que isto acabou por ser um peso e não uma fase que devia ter sido boa, porque acabei por sentir que perdi um bocadinho a mão na minha própria carreira e está tudo bem, só passaram uns meses. Nada que não se recupere, mas a sensação que eu tive foi essa, que eu fiquei super perdida. Eu efetivamente queria experimentar estar sozinha e experimentei. A sensação que eu tive a acabar o ano é que estava muito perdida na minha carreira, que não sabia muito bem o que eu queria fazer, não me sentia de todo motivada e já estava cansada de estar sempre a auto-reinventar-me, sabem? Porque normalmente quando as pessoas se sentem perdidas tentam inventar coisas para fazer, para se voltarem a sentir elas. E eu sinto que fiz isso demasiadas vezes no último ano. Aliás, eu acho que comecei a fazer isto em 2024 porque não estava bem, porque não sentia que era aquilo que eu queria ou que eu estava a fazer o tipo de conteúdo que eu gostava e estava muito revoltada com tudo e mais alguma coisa porque eu sinto que as coisas não estavam a fluir. Eu sempre vivi muito à base dos estímulos da minha vida. Obviamente isso não é saudável, eu tive que aprender a lidar com isso. Isso é toda uma outra conversa para outro vídeo. Traumas, o ADHD and all that, que iremos falar. Pronto, conclusão. O lado pessoal ficou extremamente afetado. Eu não tinha vontade para fazer nada. Eu não treinei praticamente nada no ano de 2025 e isso para mim é assustador porque, o corpo já não é o que era. 2, obviamente que isso afetou tudo no meu corpo. Fígado, intestino, sono, dores de cabeça constantes, estava sempre enjoada, pronto, falta de energia, como é óbvio, isso depois cai um bocado para o lado de depressão, né? De não querer fazer nada, não ter vontade de fazer nada, estar sempre cansada, exausta. Pronto. Não estive com quase ninguém, eu não passei quase tempo nenhum com a minha família, nem com as minhas amigas nesse ano, porque eu estava sempre mal. Sempre que alguém me perguntava queres ir fazer alguma coisa, ou alguém falava comigo que já não falava há imenso tempo, a minha resposta era sempre negativa, porque eu não estava bem. Eu não estava feliz com aquilo que estava a acontecer na minha vida e estava super desmotivada e obviamente é uma bola de neve. O facto de não treinar, não ter uma boa relação com a comida, de não comer em condições, não dormir bem, fumar imenso, porque em 2025 acho que foi o ano em que eu mais fumei. Foi a parte, acho que isso foi a melhor coisa que aconteceu em 2025, foi
ter deixado de fumar finalmente. Por isso, coisas que eu consigo retirar de 2025. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. É possível fazer tudo aquilo que nós queremos, mas com cabeça e com prioridades. Porque eu sinto que quis tudo e mais alguma coisa e fiquei com nada. E por isso é que eu também comecei este canal no YouTube, porque eu sinto que preciso de voltar a simplesmente fazer coisas que eu quero e que me apetece. Aquilo que foi o meu trabalho de sonho, a liberdade, as viagens, as pessoas que eu conheci, tudo o que eu tive acesso era um sonho e foi um sonho durante muito tempo. Mas nos últimos anos o digital e o meu trabalho enquanto modelo, não tanto, mais a parte influencer, passaram a ser uma obrigação e um peso para mim. Eu já não era feliz a fazer os vídeos, já não era feliz a gravar as campanhas. E o problema nunca foi o fazer o conteúdo em si. O problema era eu nunca ter vontade para nada, eu nunca querer fazer nada diferente. Tinha montes de ideias para conteúdo, via montes de inspirações, tinha 1000 pastas no Pinterest, 1000 pastas no Instagram guardadas. Todos os meses escrevia 300 notas com plano de ação para não sei o quê e nada mudava. E nada mudou até hoje. E eu acho que criei este sentimento tão mau à volta do digital porque não resolvi quando tinha para resolver. E deixei de fazer as coisas que eu gosto, porque eu gosto, e passei a fazer tudo porque via noutras pessoas. Eu voltei a abrir o canal no YouTube porque com 15 anos era isso que eu fazia e eu era mesmo feliz a fazê-lo e sou feliz a fazê-lo, portanto eu, antes de tudo o resto, eu quero recuperar o meu gosto por isto, a minha motivação pelo meu trabalho e a mim mesma, porque no meio desta tempestade toda eu perdi tudo, perdi a disciplina, perdi a vontade de comer em condições de dormir, treinar, então era uma coisa para mim que era completamente inconcebível na minha cabeça não ir treinar. O desporto, desde os meus 3 anos, que é tudo na minha vida. Eu vivia para o desporto, sempre vivi, desde sempre. E o facto de eu ter perdido também o amor por isso foi bem mau para mim. Se for para se perderem, não vão. Façam tudo aquilo que vocês querem, mas vocês têm que ser a prioridade. Vocês têm que ser a main character da vossa vida. Isso não significa que tenham que ser egoístas para os outros. Mesmo que os outros vejam, se calhar, algumas atitudes vossas como egoísmo, mas foquem-se em vocês. Espero genuinamente não perder isto do YouTube. Eu vou mesmo esforçar-me ao máximo para não perder vontade de fazer isto e vou mesmo forçar-me a gravar, porque o problema é só começar, porque eu depois de começar não me calo e gosto muito de fazer isto. Espero que gostem de acompanhar esta rubrica. Isto vai ser uma espécie de mini podcast de mim para vocês. E pronto, espero que seja o início de uma coisa muito fofa e que faça sentido para todos, de quem gostar de me ouvir. Quero ser a vossa bestie da internet enquanto vocês fazem coisas e estão para aqui a ouvir-me a falar. Na próxima rubrica iremos abordar temas completamente diferentes, mas este primeiro episódio do canal e da rubrica queria que fosse mais para mim do que para vocês, sabem? Eu verbalizar todas estas coisas é importante para eu ganhar noção na cara, basicamente, e começar realmente a mudar a minha vida. Mas é isso. Hoje já fiz uma coisa boa, que foi arranjar-me, maquilhei-me, mesmo tendo ficado o dia todo em casa. Por isso é uma win. E é isso. Acho que já disse tudo e demais. Vejo-vos no próximo vídeo. Bisous!